Sempre que eu falo de viagem, de um destino, de experiências e principalmente quando eu falo que eu fiquei mais de um ano viajando pelo mundo, a conversa invariavelmente vai para grana. Todo mundo quer saber quanto custa viajar assim, quanto dinheiro você gasta viajando um ano. Bom, hoje eu vou responder isso porque quando eu comecei a viajar em março de 2015, eu anotei tudo que eu gastei dia a dia por um ano em um caderninho que ficava sempre comigo. Então eu tenho desde o primeiro sanduíche lá no aeroporto do Galeão no Rio, até um táxi e o almoço lá na Malásia um ano depois. Algumas vezes por semana eu pegava tudo que eu tinha anotado nesse caderninho e passava para uma planilha que eu fiz no Google. Lá eu tinha tudo separado por categoria, alimentação, transporte, hospedagem e também por país e por cidade. Então depois de um ano, com várias informações, eu tenho aqui uma lista bem grande com tudo que eu fiz em cada um dos lugares que eu passei. Uma coisa que eu estabeleci como padrão nessa planilha foi converter tudo para dólar americano. Isso porque o real tinha muita variação com outras moedas, inclusive com o próprio dólar. E em 2015, por exemplo, a variação foi de 48% dentro do ano, que foi o ano que eu estava viajando. Então se eu tivesse colocado em real, não ia ser um reflexo da realidade dos preços durante a viagem. Então eu fixei tudo em dólar americano para ficar mais fácil de converter no valor atual da moeda, que dependendo do dia que você tiver pode ser 4, 6 ou 2 reais. Mas sem enrolação, se você quer saber quanto eu gastei, entre 6 de março de 2015 e 25 de março de 2016, eu gastei exatamente 13.961 dólares e 60 cents. Isso inclui tudo, desde passagem para sair do Brasil, seguro viagem, estadia, comida, roupa que eu comprei durante a viagem, o ukulele que eu comprei durante a viagem, enfim, absolutamente tudo que eu gastei na minha viagem, inclusive coisas que não eram diretamente relacionadas à viagem, estão aqui nessa planilha. Então foi assim, meus custos de vida durante um ano estão aqui. Eu vou deixar o link para essa planilha aqui na descrição, então se você quiser ver em detalhes, ver todos os lançamentos ou ver as médias que eu vou mostrar agora como foram, você pode clicar no link e mexer em tudo, ver o que eu fiz em cada dia da minha viagem em 2015. Só para esclarecer, minha viagem não acabou em 25 de março de 2016, eu só fiquei cansado de anotar, então eu joguei o caderninho fora, na verdade guardei na mala, não sei. E achei que um ano de informação já era suficiente, foi muita coisa anotada, então eu deixei para lá. Então eu vou mostrar agora para vocês a planilha em detalhe, como eu organizei e como vocês podem explorar se quiserem saber mais informações sobre os destinos ou, enfim, quiserem só saber o que eu comi no dia 13 de outubro de 2015. Essa primeira aba aqui é a aba que tem todos os lançamentos, então tudo que eu anotava no caderno vinha para cá. Então eu separei por data, país e cidade, e aqui eu podia escolher categoria, e no final uma descrição qualquer, que eu às vezes tinha preguiça de colocar, e o valor em dólar. Na verdade eu fazia um lançamento em outra moeda e convertia para dólar aqui, mas agora já está fixado em dólar. E aqui às vezes eu colocava uma observação, por exemplo, o horário que eu fiz, mas eu também comecei a perder paciência para fazer esse tipo de coisa com o tempo. Aqui em dias e média, você está vendo que a média é 45 dólares por dia, mas eu coloquei só 308 dias. Isso porque eu estou descontando 77 dias que eu passei na Croácia com trabalho voluntário. Eu achei que se eu colocasse esses 77 dias ia jogar a média muito para baixo e ia refletir algo que não era muito real. Apesar de ser realmente o custo que eu não tive, eu achei que por média ia ser um impacto muito grande, então eu só tirei 77 dias da conta. Se você não sabe o que eu estou falando, foi trabalho voluntário que eu fiz, o link está aqui, e você pode clicar lá, porque o trabalho voluntário teve um impacto muito grande aqui no total que eu gastei nessa viagem. Então eu fiz uma fórmula aqui para juntar tudo isso e fazer umas médias por categoria. A gente pode ver rapidinho aqui nesse mapa antes. Esse mapa basicamente mostra por cores quais foram os países com as médias maiores e menores. Aqui na parte europeia, eu comecei minha viagem pela Holanda, que foi bastante caro, principalmente por hospedagem. Eu tava bem mão de vaca no começo assim da viagem, então eu não ia jantar em restaurante nenhum, eu só comprava comida no supermercado, assim, um pão e um negócio para botar dentro, e já era, tava feito meu jantar. Eu depois fui para a Alemanha, e aí vocês podem ver que na Alemanha o valor tá bem mais baixo, porque eu passei 10 dias fazendo trabalho voluntário também, eu fiquei na Alemanha só, sei, talvez 20 dias, então não gastei tanto. Por isso, assim, é importante que vocês entendam que essas médias que eu vou mostrar são bem pessoais, por questão de perfil de viagem mesmo, mas também tem um impacto grande por ter feito trabalho voluntário em alguns lugares. Em alguns lugares eu fiquei com amigos, por exemplo, na Holanda foi 18 dólares e 50 aliás, 39,50 de média, mas eu tive também um dia de trabalho voluntário, que não teve um impacto muito grande, mas eu fiquei alguns dias na casa de uma menina que eu tinha conhecido na Argentina em outra viagem.
Então também não gastei com hospedagem lá. E claro, algumas vezes, por exemplo, eu saía com amigos pra beber, aí gastava mais. Eu ficava em hostel, gastava menos. Então isso é muito, muito pessoal mesmo. Por isso quando você pergunta pra alguém quanto custa viajar para um determinado destino, se não for uma pessoa que tem um perfil muito parecido com você talvez tenha uma impressão errada de quanto vai custar viajar para lá. O fato é que assim, nesse mapa aqui, não está refletindo uma realidade média de como é viajar nessa área da Europa. Vocês podem ver que aqui eu não fui para França ou Reino Unido nessa área, que seria um lugar bem caro, mas aqui também é muito caro de viajar nessa zona. Polônia é um pouco mais barato. A Alemanha, a Áustria são lugares bem caros. Assim, a Áustria eu gastei quase $50 por dia. A Eslováquia e Hungria eu não fiquei tanto tempo, mas por exemplo, Hungria eu gastei mais com jantar, com comida mesmo. Então varia muito. Não se deixem levar muito pelas médias daqui, porque é bem pessoal. O tempo que você fica no lugar varia muito. Mas assim, o que eu vou dizer é o seguinte: essa área aqui é cara. Essa área aqui é um pouco menos cara. E aí aqui, Croácia ainda é cara, principalmente se você for na época de alta temporada. Por isso, assim, eu economizei bastante na Croácia, porque junho e julho, que são meses bem caros de viajar na Europa, por ser verão, alta temporada, eu tava fazendo trabalho voluntário, então eu economizei bastante nessa época. Não tive que gastar com hospedagem nem com comida. Depois da Croácia, aqui na parte do sudeste europeu, as coisas ficam bem mais baratas. Então aqui Bósnia, Montenegro, Albânia, Macedônia, Bulgária, todos esses lugares são bem mais baratos de viajar. Depois daqui eu fui para a Turquia, mas vai estar no outro mapa. Outra coisa importante dessa minha planilha é que algumas viagens entre países, elas não estão como despesa do país, já que são deslocamento. Então eu separei transporte por local e transporte entre destinos. Por isso, se você somar... Eu vou mostrar outra planilha agora, vai ficar mais fácil de entender. Mas eu também não gastei tanto aqui nessa parte, porque toda a minha viagem, desde que eu cheguei aqui na Holanda, foi por terra, não peguei nenhum voo. Então tudo aqui foi indo de um país para o outro de trem, ou de ônibus, ou de carona, ou até a pé, até fronteira a pé eu cruzei. Mas assim, se eu tivesse voado de um destino para o outro, por questão de tempo, enfim, qualquer motivo aqui, provavelmente teria saído mais caro. Depois da Turquia eu voei aqui para cima para Lituânia, Letônia e Estônia, que são países mais caros, e também para Finlândia. Que tá muito barato aqui porque eu também fiquei na casa de um amigo. Se tivesse que pagar hospedagem na Finlândia, eu teria gastado muito mais. E depois a Rússia, que não foi tão cara também, a Rússia é relativamente barata. Da Rússia eu voei para Tailândia, foi quando eu comecei a viagem pelo Sudeste Asiático. Então aqui na Europa foram 7 meses mais ou menos. E aí eu voei para a Ásia, cheguei aqui na Tailândia. E a Tailândia é relativamente barato também. Então assim, é um contraste bem grande, na verdade, da Tailândia para os países assim da Europa Central. E pega a França, por exemplo. Na França, um hostel que você vai ficar com várias camas. Pelo mesmo preço, você consegue em alguns lugares da Tailândia, algumas ilhas, até um quarto privado, literalmente de frente para o mar. Então, você consegue aproveitar muito mais com a mesma grana no Sudeste Asiático do que na Europa, com certeza. A China é um pouco de exceção, assim, a China não é caro para comer na maioria dos lugares, mas eu achei transporte na China um pouco caro, principalmente trens. Os trens são bons, cobrem várias áreas, assim, praticamente tudo da China. Você não precisa voar na maior parte dos destinos, assim, entre um destino e outro. Mas eles não são baratos. Você vai gastar uma grana para viajar pela China de trem, com certeza. Outro lugar que acaba saindo um pouco caro, relativamente caro, depende do seu estilo de viagem, né? Mas as Filipinas saem um pouco caro porque, dá pra ver aqui pelo mapa, as Filipinas têm muitas ilhas. Então, para você ir de um lugar para o outro, você precisa normalmente voar. Alguns lugares você pode ir até num barquinho, assim, a gente chegou a pegar um dia para uma ilha a outra, assim, 10 horas de barco, que não foi a melhor viagem da minha vida, mas é possível. Agora, outros lugares você tem que voar. Inclusive nas Filipinas teve uma ilha que a gente estava voando de uma para outra, assim, que a pista era curta, então tinha um limite específico de bagagem, se não me engano 15 quilos que você podia levar, e não tinha opção de estender. Além disso, eles ainda pesavam os passageiros no aeroporto. Foi uma coisa que eu nunca vi na vida. Você tinha que subir numa balança, você mesmo, sem bagagem, sem nada, subia na balança, alguém anotava seu peso, para eles terem certeza que o peso total do avião estava dentro do máximo permitido para o pouso nessa outra ilha lá. Agora eu vou mostrar a planilha que tem as médias que eu gastei por país. Então assim, eu organizei essa planilha colocando só o país, valor total gasto lá, quantos dias eu fiquei, média por dia, e aí os gastos separados por categoria, alimentação, estadia. Aqui transporte, eu separei transporte em duas categorias, na verdade. Transporte local, que são ônibus dentro da cidade, táxi, Uber, o que for.
e o transporte de viagem mesmo de um país para o outro, de um lugar para o outro. Eu tenho aqui também diversão, extras, qualquer coisa que não se encaixe nas categorias, vistos, que eu só fui gastar mesmo na Ásia. Na Europa você não precisa de visto se você tem passaporte brasileiro. Atrações, então museu, sei lá o que mais que você paga, qualquer tipo de atração. E diversão. Diversão, eu me diverti bastante pelo jeito. Algumas coisas aqui estão em amarelo e isso significa que tem algo diferente naquele lugar. Normalmente eu fiz trabalho voluntário ou fiquei na casa de alguém. Então, por exemplo, na Holanda, minha estadia está $75 por 7 dias, que não é um valor real para a Holanda. Você não vai conseguir ficar 7 dias por $75, a menos que, como eu, você fique na casa de alguém. Então eu coloquei aqui, essa média é isso porque teve alguma exceção. Mesma coisa no Vietnã, na Turquia não gastei nada com estadia porque fiquei uma semana na casa de um amigo, Finlândia também casa de um amigo, República Tcheca teve trabalho voluntário, então não gastei com alimentação e estadia. Então eu coloquei esses pontos também para destacar um pouco disso. A exceção que não tem uma observação é a Croácia, porque eu tirei absolutamente todos os dias de trabalho voluntário da Croácia, então não considerei na média. Por isso os $482 que eu gastei na Croácia em 11 dias foram fora de Avar, que foi onde eu não gastei nada. Aqui já está organizado por média, então o lugar mais barato nas minhas médias foi a Malásia, que obviamente tem a menor média por eu ter feito trabalho voluntário muito tempo lá. Então eu gastei pouco com alimentação, relativamente pouco pelo tempo que eu fiquei, e também pouco com estadia. Em 39 dias eu gastei $90 de estadia, então foi quase nada. Dos que eu não fiz trabalho voluntário, que foi estadia normal, Macedônia eu gastei $18 por dia em média, Bulgária 19, Albânia 20, Montenegro 22. Então é toda aquela zona que eu falei pra vocês, do sudeste europeu, que é bastante barato. Vocês podem ver que a média é até menor do que a média dos países asiáticos, mas aí quando eu tava na Ásia eu já gastei um pouco mais mesmo por dia, assim, porque eu achei que tinha economizado bastante no começo, podia gastar um pouquinho mais lá. Do outro lado das médias, tá a Coreia do Norte, que eu nem coloquei naquele mapa da Ásia, porque eu achei que ia ficar muito destoante, porque obviamente ia ficar vermelho na Coreia do Norte e o resto do mapa ia ficar verde. Mas a Coreia do Norte foi mais caro porque eu paguei $729 por 3 dias, o equivalente a $729 por 3 dias. Então ficou uma média por dia de $243. Então assim, Coreia do Norte eu nem considero um lugar normal aqui, eu coloquei tudo como atração, como se fosse um tour, com alimentação, enfim, um pacote. Fora isso, Hong Kong foi o país mais caro, que é o esperado. E a Eslováquia é um pouco cara também, mas é porque eu fiquei só um dia. Então, assim, você não tem uma média real de quanto você gastaria. Mas talvez seja até um valor realista para a Eslováquia, porque eu gastei, assim, $13 com alimentação, 13 com estadia, teve um ônibus que eu peguei, provavelmente, e aí $10 de atração, né? Entrei num castelo lá, e R$8,90 de verso, acho que eu usei lavanderia e algum outro serviço, não sei o que mais foi. E mais $8 de transporte. Então assim, isso é uma média razoável, tá? É uma das mais caras aqui, mas é uma média que você pode esperar gastar nessa área da Europa, com certeza. Então se você olhar aqui nessa aba, você vai ter uma ideia de quanto eu gastei em cada categoria, em cada um desses países. E as minhas observações estão aqui do lado direito, falando porque aquele preço pode estar um pouco abaixo da realidade, um pouco acima. Mas isso, obviamente, da minha realidade, do meu padrão de viagem. E se você estiver muito curioso, você pode vir aqui no detalhamento e ver tudinho. Aqui, ó. Se a gente organizar aqui por valor, vamos organizar do maior ao menor, a gente vai ver as maiores despesas. Minhas maiores despesas foram, primeiro, Coreia do Norte, e segunda, seguro viagem. Eu fiz seguros de 6 meses, então fiz 2 seguros de 6 meses e cada 6 meses custaram para mim $600. É um preço bastante alto, mas eu não consideraria viajar sem seguro viagem. Eu acho um risco muito grande, eu vi muita gente que precisou usar seguro viagem. Na verdade eu usei o meu quando minhas coisas foram furtadas, mas assim, não é a minha maior preocupação. O roubo, obviamente, é péssimo, custa dinheiro, mas o que me preocupa mesmo é ter um acidente ou algo do tipo. Eu vou falar ainda sobre seguro viagem aqui no canal, porque minha namorada precisou usar seguro, ela teve um acidente, ela precisou usar seguro e eu já conheci gente que teve vários problemas e tiveram que assinar o seguro viagem também, problema de saúde, teve gente mordida por macaco, você não tem ideia das coisas que acontecem em viagem que você não espera. Em alguns lugares, se você precisar de tratamento, é realmente muito caro. Pode acabar com a sua viagem, você pode realmente precisar pedir dinheiro para pagar um hospital numa emergência porque você não tem como saber o que vai acontecer. Assim, eu me considero saudável, não tenho nenhum tipo de condição de saúde para me preocupar, mas mesmo assim eu não arriscaria viajar sem seguro viagem. Eu sei que tem gente que faz, mas pessoalmente não é algo que eu acho que compense. Mas eu vou falar sobre isso no futuro. E fora isso, teve esse voo de $400 aqui, que foi Pequim para Bali, que eu comprei em cima da hora, então saiu um pouco caro. E aí o resto foi
relativamente barato. Alguns outros voos, assim, e o meu voo do Brasil para Europa foi, na verdade, bem barato porque foi um erro da companhia aérea ou algo assim, e eu acabei pagando quase nada. Eu paguei, na verdade, para remarcar um pouco mais, uma taxa, então custou, passagem do Rio para Amsterdã custou 310 dólares. Eu nem usei a volta, na verdade, esse era o preço de ida e volta, que seria um sonho se tivesse disponível hoje, mas não foi um custo grande. Então o resto são coisas bem menores, assim. Tem coisa aqui, por exemplo, que nem tem a ver com viagem, que foi um HD externo que eu comprei para guardar as fotos, jaqueta que eu comprei porque, acho que isso foi na China, porque estava muito frio e eu não tinha uma jaqueta boa de frio. Então, assim, se você olhar aqui, são várias coisas, de certa forma, aleatórias, assim, que eu gastei, mas o resto tá aqui. Se você estiver curioso, quer saber, assim, quais são as coisas que talvez você não espere e acabe gastando durante a viagem, ou quanto custa um hostel em tal país. Apesar de ser 2015, os preços não mudaram muito. Eu consultei alguns online, assim, e algumas coisas não mudaram. Algumas coisas não mudaram nada, não teve nenhuma variação de preço, assim, em hostel. E outras coisas mudaram um pouquinho, assim, mas acho que dá pra ter uma ideia de quanto gasta e esse é o meu número. Então, assim, 14 mil dólares foi o meu custo para viajar. O seu pode ser muito diferente. Se você quiser viajar, sei lá, de carona, fazer mais trabalho voluntário, ficar mais tempo em alguns lugares ou passar mais tempo num país só, você vai gastar menos. Se você quiser ficar em hotel, sei lá, você está viajando com seu namorado, sua namorada, quer ficar num quarto privado em todos os destinos, você vai gastar mais. Se você quiser comer melhor, você vai gastar mais. Então, assim, meu estilo de viagem era, sei lá, gastar menos com comida, de vez em quando eu comia alguma coisa melhor, mas porque comida não é um negócio que é muito importante pra mim. Você tem que saber que isso é uma referência, esse foi o valor que eu gastei durante a viagem, o seu pode ser completamente diferente, tanto para mais quanto para menos. Você com certeza pode gastar metade ou o dobro facilmente fazendo exatamente as mesmas coisas que eu fiz. Espero que esse vídeo tenha ajudado a matar um pouquinho a curiosidade de você, se você queria saber quanto custa uma viagem pelo mundo, ou se você está planejando sua viagem, que tenha ajudado como referência, mas lembre-se que esse é o meu custo, pode não ser o seu. E até a próxima. Tchau!